12 anos no ar, 12 anos dedicados ao esporte local e regional. Esse programa virou internacional durante esse período da pandemia. Aproveitar e agradecer aos nossos parceiros. Olha, acesse lá no nosso canal YouTube, Momento Esportivo 20, tudo junto, você vai ficar por dentro de tudo que acontece. Também tem o nosso site de busca, buscaaqui.com, site de busca local, você também confere o nosso programa aqui pelo Busca Aqui. E é só aqui na Vim TV. Nós vamos agora a Porto Alegre, bater um papo com meu amigo Marcelo Francoviac, ele que era assistente técnico da Seleção Brasileira Masculina de vôlei e na última temporada dirigiu a equipe da Polônia. E ele vai falar agora para onde vai ser técnico agora. Vamos direto a Porto Alegre. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Em Montes Claros, 12 horas e 40 minutos. E aí em Porto Alegre, como é que tá o tempo aí? Boa tarde, amigo. Rubão, é uma alegria grande estar conversando contigo, estar em contato direto via internet aqui com esse teu programa que eu curto tanto, com as tuas transmissões, com o pessoal de Montes Claros, que já foi a capital nacional do voleibol. Na verdade, eu moro em Novo Hamburgo, na grande metrópole de Porto Alegre. Estou aqui ao ladinho de Porto Alegre, mas moro numa cidade de imigração alemã que chama Novo Hamburgo. E é uma alegria, realmente, repito, aqui tá conversando contigo. Você sempre foi um cara que me acompanhou, muito carinhoso em relação à minha trajetória, e eu tento mostrar da mesma forma todo o meu carinho, o meu respeito por tudo que você faz pelo esporte, pelo voleibol, pelo futebol, pelo esporte de Montes Claros, de Minas Gerais e do Brasil. Você é internacional, Rubão. Obrigado, amigo. Olha, quem é bom, a gente acompanha e divulga. E esse é um cara que eu tiro o chapéu para ele. Aqui em público, vou rasgar seda mesmo, porque é competente, é sincero, é autêntico, é honesto e é muito trabalhador. Por isso que está onde que está hoje, né? Seleção brasileira, França, jogou, trabalhou na França, foi campeão por tudo por onde passou e é o nosso convidado. Olha, ele é técnico, foi ex-técnico da seleção brasileira e jogador de voleibol, com ascendência na Polônia, 3 vezes campeão brasileiro, ex-técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, atual técnico do clube francês que ele vai falar agora. Esteve na Polônia, chegou ao Brasil agora, conseguiu chegar, Marcelo. Como é que você conseguiu chegar, cara, aqui da Polônia para cá? Rubão, a situação da pandemia está deixando tudo de uma forma muito complicada, né? Na semana passada eu estava lendo a lista de países que aceitam que a gente viaje sem teste, digamos assim. Aí tá aparecendo ali República de Tonga, Afeganistão. Eu falei para minha mulher, pô, não é um momento muito bom para a gente fazer viagens internacionais. Mas enfim, eu estava na Polônia, o meu clube lá era o clube Lubin, que disputava a Plus Liga, e eu precisava fazer meu retorno via Alemanha. Então, eu tinha que fazer um teste PCR 72 horas antes do embarque, e na véspera da minha viagem, a Alemanha mudou a regra para 48 horas. Então, eu tive que pegar meu carro, porque na cidade que eu morava, morava numa cidade relativamente pequena, não tinha teste de urgência, e eu viajei 600 quilômetros para fazer um teste, para conseguir ter o resultado até a meia-noite, porque eu ia embarcar às 5 horas da manhã no outro dia. Então, graças a Deus deu tudo certo, mas a situação da pandemia, ela não está simples no Brasil, mas ela não está simples no mundo inteiro, inclusive a Europa ainda continua com muitas restrições. Eu vivi uma situação de praticamente lockdown o ano inteiro lá na Polônia, com escolas fechadas, né, com restaurantes fechados, com shoppings fechados. Tá muito preocupante. A vacina ainda não está como deveria estar na Polônia, né? Enfim, então, situação delicada. Graças a Deus estou em casa, já fiz uma pequena quarentena aqui, já testei novamente, está tudo certo. E eu agora estou anunciando, como fiz no meu Facebook na semana passada, que eu estou mudando de país e mudando de clube. Estou voltando para a França, só que agora num clube de nome Tour, né? Tours, que a gente fala, e é um clube bem tradicional, um desafio bem bacana, Rubens. Desafio é a palavra do Marcelo. Olha aí, vocês estão vendo aí na tela ele lá dando treino na equipe lá da Polônia. Marcelo, você já passou pela Acabamos de ver França, o né? Bob, ó o Bob. O É o Bob que Bob tá aí, aí pois comigo, é. ó. Vamos jogar com você lá, né? Ele jogou na temporada anterior, e nessa última temporada ele foi para o Portugal, foi campeão da Copa Portuguesa lá pelo Sporting.
É um cara fantástico, né? Outro, parece que ali é o Petros também, não, né? Pareceu com o Não, não, Petros, né? não. São só jogadores polacos ali. Tem um português, é uma equipe muito bacana, muito bacana. Ó, vocês estão mostrando foto aí, é muito legal porque eu estou mostrando a minha realidade. É que, na verdade, Rubão, todo mundo pensa que para fora é glamour, né? Que é só glamour, etc. Mas como a gente às vezes trabalha em estruturas que não são tão ricas, digamos assim, esse meu time tinha uma dificuldade muito grande de investimento, era o último orçamento lá, a gente brigava muito para manter o time na Plus Liga, que é uma coisa muito bacana, que é um campeonato muito forte. Então eu carregava a bola, vocês viram foto aí eu carregando bola, menos 15 e eu carregando bola do ginásio para o outro, a gente tinha essa dificuldade de logística, Ficou enfim. Brasil Então mesmo. nem tudo é glamour, nem tudo é glamour. Mas é um nível super forte, a gente tem que ficar se testando o tempo inteiro, né? Vocês estão vendo algumas imagens dos jogos aí da minha equipe, Que né? É jogo que é bem esse aí, bacana, Marcelo? assim, Pode comentar aí, fica à isso vontade. aí é, isso aí é contra o terceiro lugar atualmente, né? Que é o Belchatov, que é uma das equipes mais tradicionais da história do vôlei polonês, né? Nós fizemos 2 jogos contra essa equipe. O primeiro nós perdemos de 3-1 em casa, mas aí você está vendo lances, né? Você vê o nível de agressividade do saque do campeonato. E depois na casa deles nós ganhamos de 3-0. Então eu não tive uma colocação das mais importantes, assim, né? Aí já é Varsóvia, né? O Anastasio, o italiano é o treinador, tem vários campeões mundiais aí pela Polônia, Folek, Schaupuk, né? É um baita time, é uma seleção do mundo aí que tem nesse time. E esse jogo foi 3-2, nós ganhávamos o tie-break por 12-10, acabamos perdendo. Enfim, mas é uma paridade muito grande e, como eu dizia, nós ficamos em 11º no campeonato, tivemos a 2 vitórias de entrar no playoff, na verdade a 4 pontos, né? E a gente teve as situações de Covid, tivemos que fazer quarentena durante o campeonato e tudo isso, né? E o objetivo maior sempre foi, na minha equipe, manter o resultado para que a gente jogasse sempre a Plus Liga, porque o risco é muito grande, né? Com essa questão de investimento. E a gente conseguiu isso porque tivemos resultados bastante expressivos. Infelizmente não entramos nos playoffs, mas foi um trabalho muito bem feito e que me deixou com uma condição de respaldo assim lá na Polônia, as pessoas reconhecendo o meu trabalho. Como é que ia trabalhar na Polônia? A gente sabe aqui no Brasil, Montes Claros é exemplo disso, né? A não ser o time do Taubaté, o time do Sada Cruzeiro, os demais estão. E Minas Tênis, né? Os demais, e depois vem Campinas, os demais estão ali equiparados por baixo financeiramente. Na Polônia tem esse problema também? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que é boa, Rubão, que é interessante, eu falo muito essa frase, né, quando eu me dirijo ao público brasileiro, aos fãs, a pessoas como você, que são formadores de opinião. Nós não precisamos reinventar modelos, mas eu acho que a gente pode pensar e se inspirar e eventualmente copiar, no bom sentido, modelos. Quem administra o campeonato polonês é uma liga de clubes. É um consórcio de clubes, assim como é feito na Itália, assim como é feito na Rússia, assim como é feito na França, por exemplo. Então, esses clubes, eles lutam para ter investimento, eles não dependem da federação. Então, o campeonato, por exemplo, aí é transmissão da Plus Liga, né? E do canal Polsat, né? Que seria a Sport TV, enfim, um canal privado. Então tem jogo de vôlei todo dia, tem jogo todo do dia, seja da Liga A, seja da Liga B, no masculino e no feminino. Então, para jogar e para se manter na Plus Liga, já tem uma grana que entra, pelo simples fato de estar dentro, né? E de acordo com a colocação, você vai tendo bônus, etc. Então, é tudo muito profissional, e infelizmente no Brasil a gente não consegue ter esse modelo. Né? Montes Claros, nós já tivemos situações onde a prefeitura teve um apoio muito forte da iniciativa privada, e se foi capaz, por exemplo, inclusive, de se jogar uma final de campeonato da Superliga, de ser campeão mineiro, etc. Nós tínhamos aí o ginásio Tancredo Neves com uma lotação expressiva, muito expressiva. Então, o voleibol brasileiro ele funciona muito por fases de investimento, né? E infelizmente, na minha opinião, nós não conseguimos agregar valor de patrocinadores e de mídia
em função da maneira que nós abordamos o campeonato, até porque ele pertence à CBV, ele não pertence aos clubes. O Medioli, o Vitório, né, que é o proprietário do Sada Cruzeiro, ele tentou fazer isso, uma liga de clubes, né, com auxílio do Navarras, do Ricardo Barros, inclusive, que é um político influente aí no cenário político brasileiro, mas a gente não conseguiu até hoje fazer essa transição para sair da federação para ir para uma liga de clubes. Tá vendo aí? Esse é o jogo que você dirigiu quando você estava no Minas Tênis aí, ó, enfrentando Montes Claros, ó. Tá vendo aí? Nós O estamos Leandro, o resgatando. Leandro dirigindo. O Leandro Isso. dirigindo, jogos duríssimos, duríssimos. Eu estou assistindo aqui, estou com um monitor aqui ao lado do meu computador, e aí, para ver maior, realmente sempre foram batalhas muito duras, realmente batalhas muito duras. Eu tive a oportunidade de jogar umas quartas de final contra Montes Claros, né? No primeiro ano que eu voltei da França, a gente classificou em quinto, Montes Claros em quartos, a gente passou para a semifinal, e também nas semifinais, 2 semifinais de Campeonato Mineiro. Sempre foi uma pancadaria muito forte, times muito bem estruturados, muito bem trabalhados, e eu tenho o maior respeito, o maior carinho e luto, sinceramente, para que iniciativas como as de Montes Claros elas permaneçam, que o impacto da equipe ele seja também na sociedade Montes Clarenses, né, na região do norte de Minas, porque o esporte ele ajuda muito, né? O esporte é uma ferramenta de inserção cidadã, e eu tenho certeza que a prefeitura do município, e eu tenho certeza que empresários e a comunidade local faz de tudo para abraçar e manter essa iniciativa. Os resultados esse ano foram muito bons no meu modo de ver. Se você for analisar a quantidade de investimento e o É resultado, verdade. inclusive indo para playoff, e É inclusive verdade. ganhando, né? Se você for analisar a série de Taubaté de playoff, a série mais difícil foi contra Montes Claros. Depois Três a... contra Campinas e contra Minas, Um... É atropelou, verdade, né? né? É verdade. Perdeu 3-0, depois ganhou 3-2 e ganhou e perdeu a outra, né? Ganhou do time campeão, né? Não, e teve resultados muito expressivos ao longo da temporada com um investimento, né, pouquíssimo comparável àquilo que são os principais investimentos do Brasil, porém, sobre a batuta do Andrei e de tanta gente competente aí, Montes Claros tem cultura de voleibol. Ó, inclusive, eu quero agradecer, Marcelo, por você sempre assistir as nossas transmissões do voleibol aí. Quase todas que a gente. 4 horas de diferença lá da Polônia, né, pra cá? Assiste todas, comentava, É, dava ideia. Muito bacana. Pô, um prazer, era uma maneira de ficar perto, né, Rubão, de sentir esse clima da quadra, de sentir um pouco de Brasil, assim, tão distante, o inverno rigoroso lá, tão longe. Acompanhei a transição que houve no trabalho do Isanaie, depois da chegada do Magu, né, jogadores jovens como França, que surgiu, como o próprio Vini, que eu tenho um carinho muito especial, porque eu sou compadre do pai dele, sou padrinho do irmão do Vini, que é um outro garoto, o Vinícius, o Sim. Bernardo, que é jogador de vôlei também. Enfim, então, tudo que é feito em Montes Claros é feito com muita força, né? Eu, sinceramente ainda sonho com a possibilidade, Rubão, de que esse ginásio aí fique completamente lotado e que Montes Claros possa dar aquele calorão que sempre deu em todos os adversários. Eu sou testemunha disso. Então é o seguinte, quando a gente falou que ia fazer a entrevista com você, começaram a surgir perguntas, né? Tem aqui do nosso amigo jornalista Cristiano Gilvan, do blog de Veneta aqui de Montes Claros, um dos caras sérios que faz esporte com competência. Ele mandou, já que você falou muito de Montes Claros aí, a pergunta dele. Você teve pelo menos 2 sondagens para assumir o projeto em Montes Claros. O que deu errado para não bater o martelo? Aí ele completa. Uma delas sei que foi por causa da seleção brasileira. E a outra, por que não bateu o martelo e veio dirigir o Montes Claros vôlei? Cristiano Gilvão, do blog de Ele está Veneta. muito bem, ele tá muito bem informado. Queria mandar um abraço para ele e dizer que realmente houve contatos, né, com a direção, houve uma situação, uma aproximação. Num primeiro momento,
existia uma situação que eu achava que o clube precisava se decidir em relação a quem estava no cargo. Então eu achava por bem manter uma certa distância e deixar que as coisas acontecessem como elas deveriam. Eu não me sentia à vontade naquele momento. Antes da decisão do clube, existia já um outro profissional trabalhando, né? Então, eu preferi ficar de fora da negociação em função da situação que existia já e por respeito também ao outro profissional que estava no local. E no segundo momento, eu estava sob contrato com o Canoas Vôlei, né, o Vôlei Canoas, e estava a serviço da seleção brasileira. Eu não imaginava naquele momento, Rubens, que Canoas iria finalizar a colaboração que a gente tinha, porque o meu contrato ia até outubro, eu estava servindo a seleção brasileira, e eu tinha alguns contatos, entre eles um contato muito sério com Montes Claros, mas naquele momento eu estava vivendo uma situação muito delicada. O meu pai sofria de Alzheimer, ele faleceu há 2 anos atrás, e eu estava fazendo uma força muito grande para ficar perto do meu pai, para aproveitar aqueles momentos e também ajudar, porque quem tem um mínimo de conhecimento dessa doença sabe a dificuldade que a gente tem com o paciente, né? E era um momento ainda de aproveitar aquilo que eu podia do meu pai. Então eu não abria negociações com outras equipes, né? Imaginando que, em tendo contrato até outubro e sabendo que os patrocínios em Canoas eles já estariam sendo renovados, as pessoas honrariam, né, aquele acordo, e não foi assim que aconteceu. Eu estava naquele momento, inclusive, lutando pelo projeto de Canoas. Eu posso falar isso aqui tranquilamente, porque eu fiquei muito decepcionado com a decisão do Clube Canoas naquele momento. Fiquei decepcionado, inclusive, com os profissionais que assumiram, porque eu acabei de te dizer que não assumiu Montes Claros em respeito a um profissional que estava empregado e que achava que o clube deveria ter tomado a decisão para aí sim efetivar o convite para mim. E se eu ajo dessa maneira, eu vou esperar que as pessoas também tenham a mesma maneira de agir. E não foi o que aconteceu com Canoas, né? Outros profissionais assumiram o clube naquele momento, e eu imaginava, sinceramente, que inclusive o profissional que assumiu, ele poderia ter me ligado e ter dito: olha, eu estou em contato com o clube, provavelmente nós vamos chegar a um acordo. E eu acho natural que eles não queiram ter renovado o contrato comigo e que esse profissional, que é um excelente profissional, tenha renovado, mas eu, naquele local e naquele momento, não agiria da mesma maneira. Em Montes Claros, você lembra quem era o treinador na era? O Chico, né? Que estava aqui em Montes Claros na época? É do Chico do Santos. É do Chico do Santos. Exatamente. Uhum. Tem um problema sério. Ele teve uma dificuldade, um excelente profissional, trabalhador demais, mas teve uma dificuldade muito grande na relação com os jogadores. Eu acompanhei, fiz entrevista com ele, tinha um desgaste muito grande. Mas não tira a capacidade. O Chico é um vencedor, né, Rubens? O Chico é um campeão olímpico, o Chico tem toda uma trajetória junto ao Bernardo, tem toda uma trajetória nacional, internacional, com times masculinos e femininos. O Chico é um perfeccionista. Naquele momento, ele tinha feito resultados bastante interessantes, num primeiro momento, eu acho que no Campeonato Mineiro e também na Superliga, e estava acontecendo esse desgaste, houve o contato, né? Vocês sabem tudo, então isso já faz bastante tempo, pelo menos 3 ou 4 anos, é natural que a gente possa falar assim abertamente, mas enfim, eu não me senti à vontade para conversar mais detalhadamente com a direção de Montes Claros naquele momento, porque eu achava que, num primeiro momento, eles deveriam tomar a decisão sobre o futuro do treinador que estava na posição. Verdade. Olha, só uma notícia aqui, o nosso blog de Veneta também auxiliando a gente aqui. Os 2 Maurícios saíram do Taubaté. Queria que sua opinião. O Borges e o Maurício Souza foram para o ex-time seu, o Minas Tênis. O que você acha de tudo isso? Eu acho que o Maurício Borges ele foi para o Vibo Valentia. Foi? Essa é a informação que eu tenho. O Maurício Borges assinou em Vibo Valentia, a não ser que ele tenha desfeito, mas ele tinha um acordo lá, assim como o Flávio, né, também vai jogar lá. E o Douglas Souza, se não me engano. Eu acho que são 3 jogadores, pelo menos eles tinham sido anunciados no mercado europeu. Talvez possa ter acontecido alguma negociação
que havia, enfim, um acordo desfeito aí, e o Maurício Borges, ponteiro, possa estar indo para o Minas. E o Maurício Souza, que já jogou no Minas, inclusive já foi contratado por mim, quando eu ainda estava no Minas, né? Acabei que após a contratação com ele, eu me dirigi para o Rio de Janeiro, mas também o contratei no Rio de Janeiro, na minha segunda temporada. O Maurício Souza é um excelente jogador, ambos são excelentes jogadores, dignos da seleção brasileira. Eu tenho certeza que o Minas vai se reforçar e muito, né? Já fez um belíssimo papel, representando muito bem o vôlei mineiro e a grande tradição do Minas Tênis Clube, né? Na figura do Neri aí, que fez um belíssimo trabalho. Eu tenho certeza que o Minas vai ser mais do que candidato ainda para a próxima temporada a ganhar a Superliga. Tá certo. Segurei, Marcelo, que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e você vai falar da seleção brasileira, Maravilha. do próximo time. Tá certo? Momento Esportivo, 12 anos no ar. Olha, você está procurando alguma coisa na internet? Buscaqui.com. Entre lá e acesse e confira também o nosso programa. Aí que confira o nosso programa? Momento Esportivo 20, tudo junto lá no YouTube. Em Montes Claros, 13 horas. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.